eu te aproveitar para falar sobre outras questões. Vamos falar sobre pesquisa eleitoral e depois eu quero te ouvir também sobre a participação de Bolsonaro no Jornal Nacional hoje à noite, né? Pesquisas eleitorais, assim, na semana passada a gente teve uma porção delas, né? E essa semana a gente já começa com uma fresquinha também, mas que mostram essa condição de Lula vencendo num primeiro turno com votos válidos, isso não tem mudado, né? Então o Lula mantém ali essa faixa que o leva a ter a possibilidade de ganhar no primeiro turno. E Bolsonaro, a gente tem que agora colocar aqui, cresceu alguns pontinhos, né? Então, nessa pesquisa da FCE-FSB para a última, ele cresceu 3 pontinhos. As últimas pesquisas eleitorais também apontaram isso, que ele crescia ali um pouquinho. Eu tenho conversado com analistas, né, Eduardo, que colocam que Bolsonaro deve ter um teto, que ele realmente não vai ampliar demais essa distância de Lula. Lula realmente tem chances de ganhar num primeiro turno, mas Bolsonaro vai fazer de tudo para levar essa eleição para um segundo turno. E eu queria te ouvir sobre isso. Como que você está vendo as pesquisas e esse quadro eleitoral? Veja bem, Thalita, eu acho que nós estamos entrando agora naquela fase em que as pesquisas começam a tomar um perfil, eu não diria, obviamente, definitivo, porque a eleição você ganha até na véspera, mas nós estamos em torno de 40 dias das eleições, né? Então, ou seja, as coisas começam a se estabilizar. No caso do Lula, se você pegar a linha, né, das últimas pesquisas, a série histórica das últimas pesquisas, há uma estabilidade. Então, assim, o Lula não sai da margem de erro. Se ele sobe, se ele desce, é dentro da margem de erro. O Bolsonaro tem subido. Tem subido justamente porque o que é natural, essa subida do Bolsonaro, até mesmo fora, acima da margem de erro. Por quê? Porque ele ainda tem gorduras para serem incorporadas, não é nem para queimar, para ser incorporada. Tem a questão do Auxílio Brasil, que ele certamente capitalizou, tem a questão dos combustíveis, da queda dos combustíveis, que ele certamente capitalizou. Então, assim, a questão do teto do Bolsonaro o limite do teto do Bolsonaro, se é que, né, vai haver um teto para o Bolsonaro, eu também acredito que em determinado momento ele também estabiliza, é justamente o que ele tem de moeda de troca. E as moedas de troca aparentemente estão terminando, estão se concluindo. Né? Então, ou seja, o Auxílio Brasil já foi, vai até agora o segundo momento de pagamento, e aí você tem já as eleições em cima disso. Né? Assim, os números atuais dessa última pesquisa, por exemplo, eu estava analisando, eu vi que o Lula com 45, então estável. O Bolsonaro subiu 2 pontos, ele estava com 34, foi a 36. É dentro da margem de erro? Mas pode ser considerado uma subida? Pode, ok. Diminui a diferença de Lula para Bolsonaro? Sim. Tem a questão dos votos válidos que ainda o Lula pode levar no primeiro turno? Sim, ainda que essa situação, com esses números, ela começa a ficar um pouco mais difícil, não impossível. Mas um detalhe interessante é o seguinte, se você olhar o Ciro Gomes, o Ciro tinha 8, né, caiu para 6. E aí é possível, que é outra coisa que a gente tem que começar a perceber, é o seguinte, para onde nós estamos chegando na reta. Eu acompanho também pesquisa já há algum tempo nesse sentido, não com a mesma assiduidade, detalhe, de riqueza de detalhe dos analistas de pesquisa, mas eu faço isso como historiador, para artigos que eu escrevo, enfim, ou pesquisas que eu faço, mas o que eu percebo é que é o seguinte, nós estamos a 40 dias das eleições, a tendência nessa eleição, ela tem uma característica muito forte, que é, sem dúvida, a polarização entre Bolsonaro e Lula, e você começa, possivelmente, a partir de agora, uma caminhada em torno de uma movimentação do chamado voto útil. E aí você tem o voto útil do cirista, ou não cirista, mas de quem vai votar no Ciro, você tem uma possibilidade do voto útil do pessoal que pode, nesse momento, está dando 3 pontos a Simone Tebet, enfim. Então, tem Ciro e Simone Tebet, que corre o risco de diminuir, né, nas próximas pesquisas, e essa diminuição natural é resultado dessa ação do voto útil. Quando o eleitor do Ciro e o eleitor da Simone Tebet percebe, inclusive é muito comum isso, a coisa de não vou perder meu voto, né, então percebem de que os seus candidatos não têm chance realmente nenhuma. E aí só vai ficar ao lado do Ciro e ao lado da Simone Tebet quem tiver uma relação muito orgânica com esses 2 candidatos. E aí é possível, sim, analisar que os 2 pontos do Ciro, que saíram do Ciro, podem ser os 2 pontos que foram para o Bolsonaro?
Porque você tem aí, a última pesquisa apresenta, por exemplo, eleitores de Ciro, quantos por cento de eleitores de Ciro vão para Lula e quantos por cento de eleitores de Ciro vão para Bolsonaro. E tem esse número nas pesquisas. E mostra e bate claramente. Então, possivelmente, você ainda tem ao lado do Ciro, e ele vai pontuar nas próximas pesquisas, possivelmente em torno disso, já com um voto orgânico do Ciro. E, portanto, bolsonaristas que iriam votar em Ciro possivelmente já estão se deslocando para consolidar o seu voto em Bolsonaro. Isso pode ter sido os 2% que foram para Bolsonaro. Então, do meu ponto de vista, nesse momento, nós temos aí a 40 dias das eleições, começa o horário eleitoral. Eu acho até que o horário eleitoral não há um impacto historicamente muito grande mas vai impactar certamente. Nós vamos ter os comícios, nós vamos ter o crescimento dos deputados, tá? Que isso também eu trabalho muito analisando no interior, a eleição no interior para deputado, porque está vinculado à campanha. Aqui na Bahia, por exemplo, historicamente, o Antônio Carlos Magalhães, o ACM, em algumas eleições, a gente cansou de ver o voto ACM Lula. Né? Então você tem que se desconstruir. Agora, a tendência do crescimento do candidato do PT na Bahia pode ser que amplie a votação para o Lula. Enfim, é um jogo que começa a ficar definido a partir de agora, em que os deputados, os candidatos a deputados e os candidatos a governadores vão entrar também de cabeça nessa campanha de maneira direta e os votos vão ser melhor distribuídos. Então, assim, porém, só para finalizar, eu acho que a campanha daqui em diante, em todos os seus tentáculos aí, ela vai começar a definir. E o que o retrato atual mostra, que pesquisa é retrato atual, é estabilização, aí, uma estabilidade de Lula, dos números de Lula, num primeiro momento, e depois com tendência, por que não, de alta, porque ele pode incorporar voto de eleitores de Ciro, e o de Bolsonaro eu acho que se esgota. Você não tem um grande puxador de voto nos estados para o Bolsonaro, por exemplo. Lula tem. Sim. Né? Então, essa é que eu acho que o retrato dessa pesquisa nesse momento aponta para isso.